E aí, pessoal, sexta-feira, ah, acabaram minhas férias, enfim, e tá uma coisa meio estranha de não saber como vão ser as atividades da UFES, né? O que vai ter, quando vai começar, vai ser em setembro, não vai ser, quando vai decidir como vão ser essas coisas. E aí, por conta disso, pode ser que agosto seja o último mês de paz de vocês. Então, agora quando eu falo vocês, eu estou me referindo à minha turma de cálculo, para quem eu estou gravando esse vídeo. Então, em vez de fazer aquelas reuniões que a gente tinha, tal, que ocupava a nossa agenda, eu vou fazer vídeos curtos, tá? Eu espero que esse não tenha mais do que 15 minutos, sobre. Foi uma moto. Sobre outra moto, sobre integração, que é o último tema do curso, tá? E aí é isso. Eu vou fazer esses vídeos só para comentar algumas coisas com vocês e vai ser isso, tá? É, agora eu não sei se eu ponho vinheta nesse ou não. Acho que eu vou colocar vinheta nesse. Ok, viram a vinheta, tá? Eu sei, é uma vergonha. Então, o tema, o novo tópico do curso seria integral, né? Que a gente já viu derivada, a gente já viu limite, usou limite para formalizar a noção de derivada e agora tem integral. O curioso da noção de integral, embora seja o último, é que historicamente integral foi o primeiro conceito que apareceu, tá? Mas não do jeito que a gente faz hoje, mas a ideia, a noção, o princípio que subjaz a ideia já estava presente em diversos outros momentos. Os gregos já, se não me engano, Eudoxo já tinha umas ideias de integração, Arquimedes melhorou. Na China teve uma galera que fazia isso, na Índia teve uma galera que fazia isso, mas foi só assim, ele começou a ter a cara que a gente conhece hoje com os trabalhos de Leibniz e Newton, tá? E eu falei na Leibniz e Newton porque Leibniz publicou antes, tá? E de modo geral, embora não vá entrar no mérito da discussão, o Leibniz tinha umas ideias que, assim, assim, muito à frente do tempo dele, que não tinha nada a ver com que o Newton pensava. Ele, sei lá, enfim. Procurem sobre análise não standard, se vocês quiserem entender do que eu estou falando. Tá? Mas tá, a ideia da integral, então, essencialmente é a seguinte. Ainda não vou falar da integral de função, mas a ideia da integral é que você tem uma coisa assim, tá? E você quer calcular, digamos que, a área dessa figura, tá? Bom, ocorre que para você calcular a área dessa figura toda torta é um negócio sofrível, é triste, é uma coisa detestável você calcular isso, porque a gente sabe calcular a área de coisas mais simples. As coisas que a gente sabe fazer são coisas que a gente sabe calcular a área fácil. Coisas assim, ó, retângulos. A gente sabe calcular a área de retângulos, porque nesse caso a gente tem simplesmente, você faz, se, sei lá, se isso aqui mede A e aqui mede B, a área dessa desgraça vai ser B vezes A, ou A vezes B, é o comutativo, né? Tanto faz. A gente meio que define a área assim, é a nossa noção natural de medida produto, um spoiler bruto aí de teoria da medida, mas ah, é o modo que a gente sabe medir as coisas, assim, usual. E quando você vê uma desgraça dessa, essa desgraça não é um retângulo.
Só que aí, qual a ideia, essencialmente, é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Dashed. Dashed, colocar em amarelo. Se a gente preenche essa figura com retângulos, tá? A gente vai fazendo isso aqui. Aqui não ficou juntinho, mas... Se a gente faz um negócio desse tipo, por exemplo, a gente transformou a proposta de um trabalho que seria, a princípio, impossível. A gente olhava assim, caramba, não consigo calcular a área desse negócio. Você só ia sentar e chorar, não sei calcular a área desse negócio. Quando você faz isso, você já transforma o seu problema em algo, embora complicado, possível. Porque aí você percebe o seguinte, quanto mais retângulos você colocar aqui, se você for fazendo esses retângulos menores, é fácil você calcular a área de cada um desses retângulos. E aí quando você somar esses retângulos todos, você vai ter uma aproximação da área. Então você pode dizer que a área dessa figura, droga, você pode dizer que a área dessa figura ainda está zoado aqui. Você pode dizer que a área dessa figura, A, digamos, é a soma, ou melhor, é aproximadamente a soma da área desses retângulos, conforme a gente faz esses retângulos ficarem pequenininhos. Quanto menores os retângulos a gente tiver, quanto menores a gente tiver, mais a gente vai conseguir encaixar para pegar esses pedaços que estão faltando. E aí melhora a nossa aproximação. A ideia da integral, em certo sentido, ela é isso, tá? Só que aqui a gente tem uma região do R2, digamos assim, do plano, que a gente quer calcular a área. A integral, a princípio, ela não é definida para regiões do R2, mas para gráficos de funções. E aí, quando a gente quer calcular a área de uma região, o nosso trabalho é, então, encontrar uma função cujo gráfico modele aquela região. E aí a gente calcula a integral daquela função, ou do gráfico daquela função, como você preferir. E aí, com isso, você calcula a área da região que você queria. Você primeiro modela aquela região com uma função e aí você faz a integral. É assim, por exemplo, que a gente vai calcular a área do círculo. Por exemplo, quando a gente for calcular a área do círculo, o círculo é esse aqui, a gente vai meio que roubar, né? A gente não vai conseguir encontrar uma função de R de um intervalo da reta para reta, a gente não consegue uma função cujo gráfico é isso, né? Porque se você pega aqui, ó, vai interceptar o gráfico disso aqui, intercepta esse ponto e esse ponto, então não tem como você ter uma função que vai ter esse gráfico. Mas você consegue o gráfico de uma função que sai, por exemplo, que pega esse pedaço aqui, tá? Aí com a função tendo uma função cujo gráfico dá certinho esse pedaço, se a gente calcular a área desse pedaço, a gente vai ter calculado metade da área do círculo, e aí é só multiplicar por 2, tá? Mas aí a gente vai fazer isso mais para frente, tá? Não agora, a gente nem sabe ainda o que é integral. Mas só para dar uma ideia da coisa, se a gente tem como se formaliza, né? E vocês vão ver que o curioso é que para essa formalização a gente não precisa da noção de derivada, embora a derivada vá aparecer, mas aí a coisa é isso aqui. Imagina você tem aqui um ponto A, aqui um ponto B, aí, bom, primeiro vamos pensar em funções sempre positivas para a gente não confundir o sinal, porque a integral, quando a gente define para a função, ela não vai dar exatamente a área do gráfico, porque se a função for negativa, a parte está abaixo do eixo x, ela vai ter a área daquilo lá vai estar negativa, e a gente só pensa em áreas como coisas que têm medida positiva. Então imagine que você tem o gráfico de uma função, eu vou fazer isso sem ser coisadinho, fazer em laranja aqui. Aqui está o gráfico da sua função. Imagina que você quer, então, saber qual é a área
da região que está limitada por essa reta pontilhada em cima de x igual a A, limitada pela reta pontilhada em x igual a B, limitada pelo eixo x e limitada pela curva da função f. Tá? Essa aqui é a função f. Então, digamos, só eu vou apagar daqui a pouco, mas imagina que é essa área aqui, ó. É isso aqui que a gente quer descobrir. Quanto mede a área desse negócio? Claro que para a gente fazer uma medida, a gente precisa de uma convenção, né? A convenção, então, é de que a gente pensa na... A gente vai medir... A nossa medida padrão é a dos retângulos, daquele jeito que eu tinha definido. Então, retângulos no R2, a área deles é aquilo que a gente tinha definido. Sabendo daquilo, como que a gente... Qual seria a área dessa região pintada de verde, tá? Seria esse o problema. Então, o modo usual de se formalizar isso, que é a tal da integral de Riemann, que não é a única integral que existe, tá? Se fosse a única integral que existe, ela seria só chamada de integral, né, pessoal? Como eu chamei integral de Riemann, é sinal de que provavelmente há integrais de outras pessoas. E há formalizações anteriores a isso que eu vou falar. Tem integral de Cauchy, que é um pouco mais restritiva. Aí tem integral de Lebesgue, que é um pouco mais moderna, que é a que o pessoal usa em problemas mais avançados. Aí tem a integral de Helmstoldt, que tem integral... Nossa, tem Kurzweil, sei lá, tem diversos tipos de integrais. Tá? A de Riemann é a, digamos assim, a standard. Tá? É a que a gente usa para, sei lá, ensinar engenheiro, ensinar físico no começo, são as básicas. Mas a física usa outras. Os integral de linha, integral, tem outros tipos de integral, mas que não pertencem ao cálculo 1. Então não é problema meu. Ok, então a ideia, a princípio, consiste em fazer o seguinte, tá? Eu não vou fazer as demonstrações, eu só vou dar as ideias. A gente está aqui com esse intervalo AB, e aí a gente faz partiçõezinhas desse intervalo. Tá? A gente chama esse cara aqui, vai ser o que a gente vai chamar de A0. A isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de AN. E esses pontos no meio vão ser A0, A1, A2, A3, até chegar no AN para o N correspondente. Então aqui, por exemplo, esse cara vai ser o A1. E a N igual a 12. Bom, feito isso, a gente agora faz outra coisa. A gente vai pegar pontinhos escolhidos no meio dessas partições. No meio, eu não quero dizer aqui precisamente no meio, mas dentro dessas partições. Pode ser que você pegue as beiradinhas. Tá? Se você pega todos os pontos que eu vou marcar agora como sendo as beiradinhas dos intervalos, você ganha o que é a integral de Cauchy. A integral de Riemann generaliza de Cauchy e ela permite que você pegue pontos que estão doidos aqui no meio. Então você vai ter aqui um certo P1, P12. Beleza. Peguei essa partiçãozinha, peguei agora esses pontinhos no meio, e daí? E daí que agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos verificar onde essas funções, quando a gente avalia a função f, onde ela está batendo em cada um desses pontos que a gente pegou. Bom, eu acho que já está começando a aparecer para vocês o que a gente vai fazer. Né? Meio que a gente está com tem quase um retângulo aparecendo aí. O que a gente vai fazer, na verdade, agora, eu vou explicitar esses retângulos. Deixa eu só decidir com que cor eu faço isso. O retângulo que a gente vai fazer vai começar numa extremidade do intervalo, vai acabar na outra, e a altura dele vai ser delimitada
pelo rapaz que a gente pegou aqui em cima, pela f de T1. Então, nesse caso, a gente vai ter esse retângulo, aí aqui a gente vai ter esse retângulo, e agora é a hora que eu acelero o vídeo no DaVinci. Pronto. Vocês viram em câmera rápida, porque eu não sou assim tão escroto. Vocês viram em câmera rápida eu colocando todos esses retângulozinhos aqui. Agora olha só, esses retângulos, embora eles passam um pouco, eventualmente eles passam um pouco acima do gráfico, mas eventualmente eles deixam pedaços faltando também. Então isso dá uma aproximação para cima, para baixo, depende de como é, mas é uma aproximação que está oscilando, tá? Então, olha só, a ideia de como a gente formaliza isso, e embora haja quem, pode ter quem fale para vocês, olha, não é assim que se formaliza, dá para se formalizar assim mesmo, tá? Usando a noção de redes convergentes, tá? Porque tem gente que fala, no curso de análise, você formaliza isso usando um negócio que chama soma de Darboux, supremo, ínfimo. Tudo bem, é um jeito. Mas esse jeito que a gente vai fazer aqui, ele é legítimo. Dá para formalizar esse jeito mesmo, tá? E, sei lá, Elon não é Deus. Até porque o Elon existiu. Mas, então dá para fazer isso. Se alguém falar com você, não, não é assim que formaliza não, esse é o jeito errado, tá? Não é o jeito errado, tá? É um jeito certo, tão certo quanto o outro. Então, é isso. E o jeito é qual, né? Observa o seguinte, aqui, o que a gente está fazendo, se a gente for pegar a área desse triângulo, desse retângulo azul, como que é a área desse retângulo azul? A área desse retângulo azul, deixa eu só salvar aqui, ela deixa eu escrever em azul, né? É F do T1 vezes, que é a altura desse retângulo, vezes a base, que é 1 menos a 0. Agora, se eu for somar isso com a área do próximo retângulo, vai ser F de T2 vezes A2 menos A1. Pelo mesmo motivo, a altura desse retângulo é F de T2, a base dele mede A2 menos A1. Então, a área desse retângulo é isso. Quando a gente faz isso para toda essa galera, até chegar no F de Tn vezes AN menos AN menos 1, isso aqui vai ser a área de toda essa região azul aqui, de todos esses retângulozinhos somados. E a gente pode expressar de um jeito um pouco mais sucinto, escrevendo assim, a soma dos F de T I de AI menos AI menos 1, conforme I varia de 1 e vai até N. Tá? É o somatório dessas coisas aqui. Aqui eu só escrevi a fórmula do somatório. Tá? Bom, bacana. E daí? Bom, e daí o seguinte, né? A ideia da que a gente tinha discutido antes é que quanto menores forem as bases desses retângulozinhos, mais retângulos a gente vai ter, naturalmente. Só que, além disso, mais próximo a gente vai estar da área real, da área verdadeira, que está embaixo, que é definida por essa figura. Então, o que a gente pode fazer para... Como que a gente formaliza essa ideia de tornar esses retângulos menores, né? Vamos chamar, se a gente chama esse negócio aqui, se P é a partição A0 até AN, a gente pode dizer, a gente vai denotar como esse símbolo aqui, só um número que a gente vai associar a essa partição. Bom, apesar do nome, é só um nome que a gente dá para esse número que a gente vai definir assim. Então, esse número, a norma de P, como o comprimento do maior subintervalo, AI menos 1, AI.
Então, a gente olha para essa partição que a gente fez. Eu devia ter usado camadas aqui, mas agora é tarde. A gente olha para essa partição aqui, e aí a gente vai ver a gente olha qual é o maior subintervalinho que apareceu aqui. Nesse caso, no desenho que eu fiz, está entre o A9 até a 10 e o A2 até a 3. Sei lá, digamos que seja de fato o A2 até a 3. Eu não vou medir isso aqui para dizer certinho. Digamos que seja esse cara aqui. Então, esse aqui é o maior comprimento que apareceu desses subintervalinhos. Então, esse comprimento vai ser a norma do P. A gente pode fazer o seguinte: esse negócio, só para escrever de um jeito mais fácil, essa soma foi obtida como? Ela foi obtida, esses TIs eram pontinhos que foram escolhidos dentro da partição que você fez do intervalo, e a partição a gente chamou de P. Então, eu vou denotar isso aqui assim, ó, P somatório de PT. Então, tá nesses dois parâmetros, depende da partição e depende do texto. Isso aqui é só uma anotação, tá? Só para ficar mais claro o que a gente vai fazer. E aí a gente meio que, uma vez que a gente fez essa partição e pegou esses pontinhos, só depois que a gente usou a F para definir esses retângulos. Então, isso aqui. Sempre que eu escrever, e vão ser poucas vezes, mas as poucas vezes que eu escrever isso aqui, esse sigma, com esse P de T embaixo, com essa F na frente, significa você pegar a partição com esses pontinhos T's quaisquer colocados aqui, e aí você pega e faz a soma das áreas dos retângulos que você obtém fazendo esse procedimento. Aí o que acontece? Se você olha a soma dessas coisas aqui, e se você exige que as partições tenham tamanhos cada vez menores, isso é você fazer o seguinte: você está pedindo que a norma da partição tenda a zero. Você pedindo que a norma da partição tenda a zero, você vai estar com retângulos cada vez menores. Tá? É aquela coisa, você vai pensar como se fosse um retângulo infinitesimal, com base infinitesimal, mas isso não dá um retângulo, isso dá uma linha, e a linha tem área zero. Mas se você só pede que tenda a zero, você vai estar falando que para quanto menor eu pegar, mais próximo do resultado eu tenho. Então, quando você faz essa soma dessas coisas, mas você vai tomando essas somas com as partições cada vez menores, você tem esse limite aqui. Esse limite dessa expressão, dessa coisa, quando você tem isso aqui é o que a gente define como sendo a integral. Se existir, é o que a gente define como sendo a integral da função f no intervalo AB. E a gente escreve assim, por motivos que vão ficar claros ao longo da nossa jornada. Tá? Mas, então, a integral ela é definida como o limite de uma soma. Tá? Então, essencialmente, integral para quem já ouviu a expressão, integral é uma série. Tá? E aí, a primeira vez que eu vi isso, eu juro que o que eu pensei foi, mas por que desgraça isso tem? Eu preciso saber de derivada para falar de integral. Aí que tá. Você não precisa saber de derivada para falar de integral. Você pode fazer as coisas no braço. Se eu tiver com muito tédio e com a vontade de me sentir triste semana que vem, eu posso gravar um vídeo calculando a integral de alguma coisa pela definição. É sofrível, é terrível, assim, para aspectos computacionais e alguns argumentos um pouco mais sofisticados, às vezes você precisa da definição da integral bruta, mas isso é muito trabalhoso. Você precisa fazer uns argumentos que são muito artesanais. A parte da derivada vai aparecer porque pelo seguinte, ela é conectada, ela não aparece na definição da integral. A integral independe da derivada para você definir. Acontece que em certos casos a gente tem o seguinte, a gente tem
vale o teorema fundamental do cálculo. A graça dele, a graça desse teorema, ela está justamente em nos dar ferramentas para que em diversos casos, a gente consiga calcular integrais sem ter que trabalhar com séries e argumentos mirabolantes. Então a gente meio que consegue fazer integral em massa. Ela se torna uma fábrica de calcular integrais, assim você consegue fazer muita coisa, muito rápido. Ele diz isso aqui. Entre outras coisas, entre detalhes mais técnicos que eu não vou falar agora, o que a gente mais usa do teorema fundamental do cálculo, pelo menos em contextos mais mundanos de cálculo 1, é o seguinte: se você tem a f, se a sua função sai do intervalo fechado AB e vai em R, ela é contínua, e você tem uma função g de AB em R, tal que a g'... Por que eu escrevi esse g? Né? Eu não sei fazer g. Uma fona maiúsculo, tal que a derivada da função fona em x é igual a f em x para todo x que pertence ao intervalo AB. Então, a integral da função f de x é simplesmente você pegar a f maiúscula, calcular no B e depois subtrair da fona maiúscula calculada no A. Então, na prática, isso aqui diz o seguinte para você. Você quer integrar uma função f, certo? Então, encontre uma função fona, tal que quando você deriva a fona dá f, e aí para você calcular a integral, basta que você faça esse cálculo de pegar a fona que você descobriu, calcular ela em B e depois subtrair do cálculo dela em A. Tá? Há interpretações físicas para o que está acontecendo aqui. Quando chegar no momento de falar o teorema fundamental do cálculo, eu vou discutir essas interpretações. Então, é um teorema muito poderoso. Ele, de fato, esse nome teorema fundamental do cálculo, nesse caso, ele é realmente impactante. Outros teoremas fundamentais, por exemplo, o teorema fundamental da álgebra, ele não é fundamental para a álgebra e nem é da álgebra. Mas esse teorema fundamental do cálculo, ele é realmente assim, eu acho ele bastante pertinente, é o título, tá? E tanto Leibniz quanto Newton, eles perceberam essa ligação entre a derivada e integral. Isso foi um marco, assim, tá? Foi um marco fantástico. Tá? Eu acho que por hoje, assim, dado que eu quero fazer vídeos curtos, acho que isso já tá bom, tá? Semana que vem eu vou ver se eu gravo mais uns 2 ou 3 vídeos, tá? Só para vocês terem ideia, esse vídeo está com 41 minutos, mas eu vou editar e a edição demora um pouco, então eu vou ainda gastar um tempo com esse vídeo, tá? Então vamos ver com quanto tempo ele vai ficar no final. Bom, é isso, bom final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.